Olá, gente! Hoje estamos aqui no seu número nosso, Pedro Entre Amigos Henrique, para falar sobre uma trama muito bacana, uma novela que fez sucesso, foi campeã de audiência. Mas antes eu queria pedir a vocês, se vocês puderem, deixar o joinha de vocês, tá? Vai me ajudar bastante. E hoje nós vamos falar sobre a novela Selva de Pedra, uma novela que fez muito sucesso na década de 70. Só um instantinho. Sim, uma novela que fez muito sucesso na década de 70 e foi escrita por Janete Claire, dirigida por Daniel Filho. Foi a partir do dia 10 de abril de 1972 e foi até o dia 23 de janeiro de 1973, contando com 243 capítulos. A novela foi exibida originalmente em preto e branco, dando início aí essa grande obra da Janete Claire, a história de Cristiano Vilhena e Simone Marques e Fernanda, né? Três personagens aí que marcaram muito a novela. E isso também pela vilania, né, da personagem da Diniz Fati, que era fantástica, genial, que era a Fernanda, uma jovem obcecada, né, pelo noivo e também depois acabou ficando obcecada por Cristiano. Bom, a novela tinha também a genial interpretação de Carlos Vereza, interpretando Miro, Argemiro, né? Um jovem atormentado pelas lembranças do passado, né? Um cara totalmente sem equilíbrio nenhum, né? Mas a história começou assim. Cristiano Vilhena era um jovem que morava na cidade do interior do Rio de Janeiro, em Campos, né? Acho que era Campos dos Goytacazes, e ele era obrigado pelo pai a tocar bumbo, né? Porque o pai era um pastor evangélico, interpretado brilhantemente pelo saudoso ator Mário Lago. Bom, ele tocava bumbo sempre pela praça e isso era motivo de muita chacota, principalmente pelos jovens da cidade. Isso também por conta de um jovem chamado Gastão Neves, que vivia atormentando com deboches, enfim, coisas sem fundamento, né? Até que os dois acabaram brigando. E Gastão estava com a arma, né? A arma de Gastão acabou disparando. Cristiano acabou sendo o alvo e o suspeito de um assassinato. Quem acobertou Cristiano e escondeu em sua casa foi Simone Marques, a única testemunha ocular do acontecido. Bem, Simone levou o Cristiano para sua casa e com a promessa de ajudá-lo, claro, e acabou ajudando. Só que, na verdade, o mais complicado de tudo é que Cristiano teve que fugir da cidade onde ele morava, né, no interior do Rio de Janeiro, para ir para a cidade central do Rio de Janeiro e acabou se hospedando na pensão de Fanny, uma ex-vedete interpretada pela saudosa atriz Heloísa Helena. E acabou conhecendo o esperto Miro, né? Acabou conhecendo o esperto Miro e aí os dois formaram uma dupla, né, ali, e Miro traçou um plano para que Cristiano conhecesse o seu tio, né, o empresário Aristides, tão bem interpretado pelo saudoso ator Gilberto Martim. Então os dois arquitetaram um plano e Laura tinha sido assaltada. Laura, esposa de Aristides, interpretada por Arlete Salles, foi assaltada. Roubaram o seu colar e Cristiano e Miro fingiram ter brigado com os assaltantes e recuperaram o colar. Assim, Aristides viu-se grato por Cristiano ter salvo o colar da sua esposa e prometeu lhe dar uma recompensa. Miro, espertamente, já pensando na recompensa, levou o Cristiano até o escritório de seu tio. Levando, Caio acabou conhecendo Cristiano e falou para seu pai que Cristiano era o filho do seu irmão Sebastião, que era interpretado por Mário Lago, né? Sebastião era irmão de Aristides, interpretado por Gilberto Martim. Bom, os dois irmãos ganharam pela herança de seu pai o estaleiro. Só que no caso, Sebastião abriu mão da sua herança para poder se tornar um religioso, né? Doou tudo para a instituição de caridade, enquanto Aristides prosperou na vida, né? Nesse meio tempo, Aristides acabou tornando Cristiano empregado do estaleiro, né? Empregou um estaleiro, logo Cristiano mostrou eficiência, foi subindo, até que ele se tornou vice-presidente do estaleiro. Só que Cristiano havia ficado noivo e depois se casou com Simone, né? Mas escondeu de todo mundo, né, do seu tio, de todos, que tinha uma noiva, né? E ele acabou se envolvendo com Fernanda, que era noiva do seu primo Caio. O noivado dos dois já não vinha
já não estava tendo muito rendimento e os dois quase terminando o noivado, Cristiano acabou se envolvendo com Fernanda. No meio disso tudo, Argemiro, sabendo disso tudo, sabendo que Simone poderia ser uma pedra no sapato no meio dos dois, né? No meio da ascensão de Cristiano ao estaleiro. Então, ele traçou um plano para poder eliminar Simone, propondo a Cristiano, seu amigo, que eliminasse sua noiva. Cristiano, com raiva, não quis e acabou brigando com Miro. Os dois fugiram para Petrópolis. Cristiano, assim, queria deixar o emprego no estaleiro. Bom, os dois fugiram para Petrópolis até que, de repente, Cristiano precisou sair por uns dias e Miro mandou uma carta dizendo para Simone que Cristiano tinha planos de eliminá-la. Então, Simone, assustada, pegou o carro, saiu com a sua empregada, né? Saíram de carro, a jovem Madalena, que saíram de carro, e acabou se acidentando. O carro capotou e Madalena, sua empregada, morreu, né? E Simone conseguiu escapar com vida e foi embora do país, voltando algum tempo mais tarde como Rosana Reis, consagrando-se artista plástica em Paris. Bom, depois que ela voltou, ela assumiu a identidade de Rosana Reis, a sua suposta irmã gêmea, dando a entender às pessoas que Simone havia morrido. Até que em uma festa, Cristiano viu Simone caracterizada de Rosana e a reconheceu imediatamente. Simone negou tudo para ele, disse que não o conhecia. Aí deu aquele começo daquela procura, aquela coisa toda. E Rosana, que no caso era Simone, ainda desconfiara de Cristiano ser um assassino, né? Nesse meio tempo, ela se tornou uma grande artista plástica, se isolou na casa dela em Teresópolis, né? Porque ela também, antes dela se tornar artista plástica, tinha perdido o emprego, enfim, passou por uns maus pedaços, perdeu a criança no acidente, né, do carro, e depois de tudo, Simone acabou se consagrando, como eu já falei aqui, como artista plástica, e Cristiano cada vez mais envolvido com Fernanda. Até que Cristiano se viu muito aprisionado pelo fato das lembranças da sua esposa, ele se achou culpado pela morte dela e acabou entrando em processo de depressão, deixando assim algumas funções do estaleiro, né, de mão. E nesse meio tempo, Fernanda acabou descobrindo que Rosana não era Rosana e era sim Simone Marques. Aí ela começou a arquitetar um plano, já que ela tinha sido abandonada na igreja por Cristiano, né, que mediante a depressão por se sentir culpado da morte de sua esposa, acabou abandonando-a dentro da igreja vestida de noiva. Então Fernando o que fez? Começou a arquitetar um plano para afastar Simone. Então o que ela fez? Uma das cenas mais emocionantes da novela, eu achei essa cena emocionante, ela sequestrou Fernanda, né? Sequestrou Simone, Fernanda sequestrou Simone, levando-a para a casa do seu avô, né? Era um lugar muito distante e ela acabou sequestrando ela e para impedi-la de dar o depoimento no julgamento de Cristiano, né? Para atrapalhar o julgamento dele para que ele fosse condenado. Já que o pai de Simone também não gostava de Cristiano, acabou combinando com Fernanda um jeito de acusar, né? De realmente jogar Cristiano na cadeia, né? E nesse meio tempo também, Argemiro acabou sendo descoberto pelas falcatruas que ele vinha dando na empresa. Então ele decidiu fugir para a casa da avó de Fernanda. E fugiu para a casa da avó de Fernanda, interpretada brilhantemente pela saudosa atriz Lícia Magno. Então ele foi para lá, quando ela estava começando a ressocializar o Argemiro, né, que ele era muito marginalizado pelo tempo, pelas lembranças dos pais, porque Argemiro, o personagem do Vereza, ele, quando ele era pequeno, durante a infância, ele foi muito desprezado pelos pais. Então ele se tornou uma pessoa muito, carente e ao mesmo tempo desequilibrada. Então a polícia descobriu o paradeiro dele e ele fugiu. Pegou o carro e fugiu pela estrada, até que no meio do caminho, no meio da estrada, a gasolina acabou. A gasolina acabando, ele começou a andar por entre os carros e vinha aqueles tormentos de lembranças do passado, até que ele foi atropelado por um caminhão. E as duas irmãs, que eram muito unidas a eles, as irmãs de Cristiano, Diva
e também a outra irmã dele, que eu me esqueço o nome aqui da personagem, depois eu vou lembrar. E Diva, que era interpretada pela atriz Dorinha Durval, e a outra que era interpretada por Tess Calado, o nome, acho que era Célia. Acho que era Célia. Eu vou depois ver o nome. Célia, tá bom? Que era interpretada pela atriz Tess Calado. Então as duas acudiram, mas já não havia mais nada por fazer. Miro já havia falecido. Nisso tudo veio o grande momento, que era o julgamento de Cristiano Vilhena. Ele que ia ser julgado pela morte de Gastão, né? Bom, a polícia nesse mesmo tempo conseguiu o paradeiro de Simone, chegando lá com Caio. Caio levou os policiais até lá, vendo Simone pálida, quase sem forças, né? Precisou utilizar também a cadeira de rodas, né? Para poder sair. Até que Simone chegou ao julgamento. Todos os depoimentos tinham sido bem sucedidos, até que a palavra final ficou por conta do pai de Gastão Neves, né? Pelo seu Neves, que era interpretado pelo Francisco Dantas, né? Saudoso ator, que era maravilhoso também. E ele falou que a arma, um revólver, era de propriedade do seu filho Gastão. Quer dizer, inocentando assim Cristiano, né? Havia tido um acidente, né? A arma disparou e a culpa não foi de Cristiano. Cristiano foi inocentado, né? E Fernanda surtou de vez. Foi internada numa clínica psiquiátrica, acreditando que Caio iria se casar com ela. Na verdade, Caio para ela era como se fosse Cristiano, né? E ela acabou internada na clínica psiquiátrica, né? Aos cuidados da sua mãe e de seu ex-noivo Caio. Bom, Cristiano e Simone acabaram juntos, porque Caio compadeceu de todas as irresponsabilidades que a noiva cometera contra Cristiano, né? Tentando prejudicar ele na empresa. E Caio decidiu então dar um barco para ele, dar um navio para ele recomeçar a sua frota de barcos. Bom, a novela tinha um elenco estelar, um elenco maravilhoso. A novela tinha Ana Ariel, Heloísa Helena, Mário Lago, tinha também Emiliano Queiroz, o saudoso ator recente, né? João Paulo Arthur, Sônia Braga, olha que Lídia Matos, contas de Mari Daniel, Arnaldo Verses, um elenco estelar maravilhoso, Arlete Salles, nossa, só gente. E também o estreante, Cadu Moliterno. E também tinha a novela Busa Ferraz, saudoso também, estava na novela também. E era uma novela Suzana Faini, tinha muita gente boa, gente. A novela tinha um elenco maravilhoso, Ida Gomes, Rogério Frois, novela maravilhosa. A novela realmente foi uma novela de grande sucesso. E acreditem vocês, a maior audiência do horário da novela foi justamente no último capítulo, né, onde teve julgamento. A audiência bateu assim, picos de audiência altíssimo, né? Era uma novela maravilhosa que foi escrita por Janete Claire, dirigida por Daniel Filho. A novela foi produzida e exibida originalmente em preto e branco. A novela foi do dia 10 de abril de 1972 até o dia 23 de janeiro de 1973, ficando na marca de 243 capítulos. Nossa, novela muito grande, né? E, enfim, e também a novela, né, foi uma novela de audiência de Janete Claire, que era maravilhosa, né? Então hoje eu pude contar um pouquinho para vocês da história da novela Selva de Pedra, que foi uma trama maravilhosa, que teve a sua segunda versão em 1986, mas confesso a vocês que eu andei vendo as cenas da primeira versão, né? Andei vendo aqui pelo YouTube e, gente, não tem nem comparação. A primeira versão foi maravilhosa. Selva de Pedra foi uma novela de imenso sucesso que trouxe, né, como sucesso internacional o tema Rock and Roll Lullaby do B.J. Thomas, né? Cantor fantástico também. Então, trouxe Rock and Roll, todo mundo lembra dessa música, né? Os papais e as mamães aí dos meus amiguinhos com certeza lembram, né? Rock and Roll Lullaby, que embalou Cristiano Vilhena e Simone Marques, né? E também a responsabilidade da abertura da novela ficou pelo coral Som Livre. Olha que bacana, né? Então é isso aí, gente. Então, a novela aí, Selva de Pedra, que engatou altos picos de audiência, que foi uma novela maravilhosa. E semana que vem estarei aqui em mais um Tempo da TV para... eu esqueci de uma coisa, gente. Eu esqueci de uma coisa para mostrar para vocês, mas amanhã eu esqueci de mostrar aqui a fotinha do canal da minha amiguinha Karen Heloise, da minha amiguinha Gabi, do canal Mundo da Gabi Tudo.
Mas eu vou deixar na descrição, o canal da minha amiguinha Karen Heloise, tá bom? E amanhã eu vou deixar o da Gabi, mostrando aqui, trazendo aqui antes, que eu vim às pressas para fazer, mostrando aqui a foto dos canais, beleza? Então, muito obrigado por tudo e um grande beijo no coração de todos. Eu partiu. É isso aí. Semana que vem mais um Tempo da TV e amanhã tem um dia 100 e também falando para vocês, beleza? Valeu, gente. Partiu.